Nesse vídeo eu vou te dar um projeto de texto para o tema Sistema Carcerário Brasileiro. Não apenas com os argumentos e propostas, mas também com os repertórios para você colocar em cada um dos parágrafos. Dá uma olhada. E aí, jovem, beleza? Eu sou Vinícius, professor de português, especialista em redação para o Enem e criador do método Redação em 15 Frases. O tema do vídeo de hoje foi escolhido pelo nosso grupo no Telegram. Se você ainda não faz parte, o link está aqui embaixo para você participar da nossa comunidade. Além de ajudar a escolher o tema da semana, você tem acesso à proposta completa com todos os textos motivadores e recebe também um modelo de redação que eu escrevo sobre este assunto, seguindo o projeto de texto que a gente vai falar aqui hoje. Então vamos lá? Sistema carcerário brasileiro. Primeira coisa, você precisa se perguntar, qual que é o problema aqui? Você precisa problematizar o tema. E não é difícil entender o problema neste caso. Talvez a solução não seja tão óbvia, mas não é difícil entender qual é o problema. O nosso sistema prisional não funciona. A ideia de um sistema de penas, de você punir pessoas pelos crimes que elas cometem, tem a ver com tornar a sociedade mais segura. Seja porque aquelas pessoas que estão presas não vão voltar a cometer crimes depois dessa punição, ou pelo menos não enquanto estão presas, seja porque as outras aqui do lado de fora terão medo dessa punição e também não vão cometer crimes por conta disso. Nenhum dos dois casos é verdadeiro. 80% das pessoas que são presas no Brasil voltam a ser presas depois, é o que a gente chama de reincidência. 80%. E quase sempre por crimes mais graves do que aqueles que levaram à prisão pela primeira vez. Por outro lado, nós temos um índice de violência, de homicídios, de criminalidade aumentando nos últimos anos. Então a gente está prendendo cada vez mais pessoas e isso não tem feito o índice de crimes reduzirem. As pessoas não têm medo do nosso sistema prisional. Então está posto aí o problema, a gente precisa entender por quê. Por que esse sistema não funciona? É o tipo de pergunta que você precisa se fazer para encontrar as causas do problema e para pensar nas soluções certas para isso. Primeiro, está superlotado, está subdimensionado. Nós temos hoje a terceira maior população carcerária do mundo. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, em segundo lugar, a China, que tem várias vezes a nossa população, e em terceiro lugar, o Brasil. Porém, o nosso sistema prisional não foi planejado para isso. Nós estamos com uma superlotação hoje de 150% acima do máximo. Ou seja, num lugar que cabia 100 pessoas, tem 250. Você pode pensar assim, mas cabe, né? Tanto é que eles estão lá. Sim, cabe. Só que quando você superlota, quando você coloca tantas pessoas num espaço que não foi projetado para isso, esse espaço perde a sua função. Imagina uma sala de aula que foi projetada para 50 alunos. E aí você põe o dobro e mais a metade. Então, numa sala de aula para 50 alunos, você tem 125. Até cabe, fica todo mundo ali, mas já não vai mais sentar, vai ficar todo mundo em pé, não vai mais conseguir assistir a aula direito, o professor não vai conseguir manter controle sobre aquela turma. Então a função daquele espaço se perde completamente. Até porque o objetivo do sistema carcerário não deveria ser somente punir. A intenção seria afastar essa pessoa da sociedade, mas que em algum momento ela possa ser ressocializada. Então que ela, de algum modo, volte de lá melhor do que ela entrou. No caso do Brasil, ainda há um outro agravante, que tem a ver com o nosso sistema de polícia, com o nosso sistema de justiça, que é 40% daqueles que estão presos hoje no Brasil não foram sequer julgados. É isso mesmo, quase metade das pessoas que estão presas não receberam sequer julgamento. Ok? Mas mesmo que nós tivéssemos aí a melhor estrutura do mundo, vamos pensar no caso dos Estados Unidos, que é top 1, né? Onde tem mais pessoas presas no mundo todo. Ainda assim, não é o país mais seguro. Então parece que há já um entendimento de que esse modelo de prender pessoas não funciona tão bem assim para garantir a segurança da sociedade. É comum nós pensarmos que os presídios brasileiros estão lotados de assassinos, estupradores e pessoas extremamente más e violentas e tudo mais. A verdade não é bem assim. Para ter uma ideia, a cada 100 assassinatos no Brasil, só 8 são investigados. 8% dos assassinatos no Brasil, dos homicídios no Brasil, são investigados. Os principais motivos de prisão hoje no Brasil é furto, não houve então um assalto, não houve uma agressão, ok? Não foi um crime violento nesse sentido. É crime, mas não é um crime violento, é isso que eu quero dizer. E tráfico de drogas.
Mas a questão do tráfico tem a ver com o nosso sistema de polícia. Por quê? Nossa polícia não é tão investigativa. Mas ele pode te dar flagrante por porte de drogas, ok? Então, o perfil dos nossos presos, dos nossos encarcerados aqui no Brasil, não é aquilo que a gente imagina. Na maioria das vezes são crimes não violentos, como furto ou como porte de drogas. Então agora que nós delimitamos o problema, agora a gente pode começar a pensar no nosso projeto de texto de verdade. E a sugestão é que você comece o projeto de texto sempre pela conclusão. Pensa primeiro na sua proposta. Para quê? Para você só colocar no seu texto aquilo que você realmente consegue resolver no final. Para você não correr o risco de, ao longo do texto, trazer algum argumento que você não consiga depois encerrá-lo, você não consiga depois solucioná-lo na sua proposta. Então, a primeira proposta desse projeto, a primeira proposta de intervenção que a gente vai trazer, e você vai colocar isso lá no projeto, por escrito, lembra? Vai no cantinho da folha, faz o seu projeto de texto ali. Então, a primeira coisa que você vai anotar, proposta 1, mudança na lei. Aí você traz o poder legislativo, de modo que, por exemplo, crimes menos violentos ou crimes não violentos tenham penas alternativas. A gente pode punir, a gente pode cobrar da sociedade, mas nem tudo precisa ir para a prisão. Neste caso, o que você vai colocar lá no desenvolvimento? Que há um problema nas leis. E aí eu vou te dar um repertório aqui coringa, no sentido de que vale para vários temas. Quase todos os temas que envolvam punição, que envolva você castigar pessoas, você pode usar esse argumento, que é o seguinte: o nosso Código Penal é dos anos 40, ok? Nosso Código Penal está fazendo 80 anos. De lá para cá nós já fizemos uma outra Constituição, já fizemos várias leis diferentes, mas o Código Penal continua o mesmo nos anos 40. Mesmo assim, né? Ele foi sofrendo adições, ele foi sofrendo emendas, a principal delas é a Lei de Execução Penal, mas a base dele, a estrutura dele ainda é bastante ultrapassada e é isso que você vai usar na sua argumentação. Então a sua proposta vai ser mudança na lei e o que você vai colocar no desenvolvimento, Código Penal, anos 40, lá da era Vargas ainda, né, pré-Segunda Guerra, de lá para cá mudou muita coisa, depois veio a ONU, depois veio com a ONU a Carta dos Direitos Humanos, vixe, lá para cá mudou coisa demais. Só por esse argumento do Código Penal dos anos 40, o fato da nossa legislação ser ultrapassada, eu já mereço aqui o seu like, hein? Por favor, deixa o seu gostei aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça agora também para você não esquecer. E se você tem algum colega que está estudando aí para o Enem junto com você, compartilha com ele esse conteúdo. Quando você faz tudo isso, você está ensinando para o YouTube que você tem interesse em assuntos ligados à redação para o Enem. E ele passa a indicar para você mais conteúdo de redação. Isso é bom para mim também, porque ele passa a indicar o meu canal para mais pessoas. Então a gente se ajuda. Dá para casar essa proposta da mudança na lei com as APACs. Quer dizer, você vai propor mudar a lei para punir crimes não violentos ou menos violentos com penas alternativas, e aí você já entra justamente com essas penas, né, com esse modelo de gestão diferente que são as APACs. Se você recebeu a proposta que eu fiz sobre esse tema com os textos motivadores, você viu lá a APAC, que é um modelo de prisão já existente no Brasil, já tem algumas experiências no Brasil, extremamente humanizado, muito diferente desse conceito que nós temos hoje. Pra você ter uma ideia, nas APACs, há presos que são responsáveis para trancar as portas e janelas, sabe? Eles mesmos assumem a responsabilidades naquele espaço ali. Isso tem muito mais a ver, isso aqui é a minha opinião, com ressocialização, com você reintegrar esse sujeito na sociedade depois, do que a mera punição. Que tem resultados surpreendentes, assim, né? Muito melhores do que o sistema comum. No sistema comum nós temos 80% de reincidência, 80% das pessoas que voltam a cometer crimes depois. Nas APACs esse número se inverte, apenas 20% das pessoas que saem das APACs voltam a cometer crime depois. Então faz sentido que a gente queira multiplicar esse modelo, que é um modelo mais humanizado. E aí, como eu falo assim, que esse é um modelo mais humanizado, o que você vai colocar lá no seu desenvolvimento? Que o nosso sistema não é humanizado. Pelo contrário, ali você transgride diversos direitos humanos. Existe inclusive uma pressão internacional sobre o Brasil. Lembra? Nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. Muita gente, muitas instituições fora do Brasil ficam de olho no que acontece por aqui. E já houve, né, há ainda, na verdade,
diversas pressões internacionais para que esse modelo seja revisto, porque transgride direitos humanos. Aqui nós estamos falando de falta de comida, falta de acesso à saúde e de violência mesmo, né, de agressões tanto dos próprios presos, porque você está ali naquele espaço extremamente lotado e fora de controle, as facções tomaram controle, quanto às vezes dos agentes públicos. E é aqui que você pode usar um argumento que também é bastante versátil, cabe em vários outros temas, que é a banalidade do mal da Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma socióloga judia que, após a Segunda Guerra Mundial, assistindo ao julgamento de um oficial nazista, percebeu que aquele sujeito ali, o Eichmann, não era exatamente um monstro, assim, né? Ele estava lá nos campos de concentração, ele matou judeu, mas ele não era um cara fora da curva no que diz respeito à crueldade, à violência. Ela percebeu que ele era um sujeito comum, né? E na fala dele ficava muito latente isso. Ele estava fazendo o que ele estava fazendo durante a Segunda Guerra, matando pessoas, torturando e tal, porque ele estava obedecendo ordens, ou porque todos os outros também estavam fazendo. E aí ela criou esse conceito, que é o que você vai utilizar na sua redação, de que para aquele sujeito o mal se tornou algo banal, comum. Ele não se via como alguém que praticava o mal, ele se via como alguém que estava apenas cumprindo ordens. Isso se encaixa perfeitamente aqui no sistema carcerário, quando você olha para a ação de agentes públicos que são acusados constantemente de violência, de tortura. Tortura, quando eu falo aqui também, é tortura psicológica, colocar em solitárias, restringir visitas e tudo mais, e violências físicas também. Ou até mesmo, extrapolando um pouquinho, abrindo um pouquinho esse leque, fala da nossa sociedade, porque a gente sabe disso, a gente sabe do que acontece. Há anos a gente sabe que o nosso sistema prisional é um depósito de pessoas que estão ali enjauladas, né, engaioladas, e a gente meio que não se importa com isso, né? Isso não faz muita diferença pra gente. Então é como se para nós também, enquanto sociedade, esse mal tivesse se tornado comum, tivesse se tornado banal. Então é muito fácil você articular Hannah Arendt e esse conceito de banalidade do mal com essa abordagem. E aí, o que vai acontecer na sua conclusão? Você vai propor uma outra abordagem, uma abordagem mais humanizada, uma abordagem que é diferente desta que você colocou no seu desenvolvimento. Repare que 3 parágrafos já estão prontos, nós já pensamos nos 2 desenvolvimentos e nas 2 propostas que vão estar na sua conclusão. Só falta agora a gente falar do contexto, daquilo que a gente vai colocar na introdução para puxar esse assunto. Eu vou sugerir que você coloque um evento real que foi narrado num livro e que depois foi adaptado para um filme, que é Carandiru. Houve uma rebelião no presídio de Carandiru e essa rebelião foi testemunhada pelo médico Drauzio Varela, e ele escreveu um livro sobre isso. E este livro foi adaptado para um filme. E através desse filme você consegue ter uma boa noção do que aconteceu ali naquele presídio, de como aquele universo à parte ali funciona e principalmente no final, né, como que aquela rebelião foi contida, como que o Estado, para tomar de volta o controle daquele presídio, entrou atirando e foram mais de 100 pessoas mortas naquele dia ao fim da rebelião pelos agentes do Estado, além das que haviam sido já mortas antes pela própria rebelião. Então você pode citar ou o fato, ou o livro, ou o filme, ou de algum modo citar os 3 ali, né? Dizer que esse evento foi narrado num livro, que foi transformado em filme, então já é de conhecimento nacional. Carandiru para você usar na sua introdução. Então você tem esse filme para colocar na introdução, nós já pensamos as 2 propostas, os 2 desenvolvimentos, seu projeto de texto está pronto, você pode começar a escrever. Eu também vou fazer esse texto, vou publicar uma parte dele lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, estou deixando o link também aqui embaixo, mas o texto completo vai para o nosso grupo no Telegram, que eu já convidei você, vou deixar aqui de novo o convite para você fazer parte da nossa comunidade. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a semana que vem.